Pessoal, antes da gente dar sequência no próximo assunto, né, falando ainda sobre os circuitos elétricos, o nosso próximo assunto são circuitos resistivos e capacitivos, tá? Então vamos colocar os capacitores aqui na discussão dos nossos circuitos elétricos, tá? Mas antes disso, vamos falar de dois instrumentos de medida principais, né, que a gente utiliza aí nos experimentos envolvendo circuitos elétricos em laboratório, que são os voltímetros e os amperímetros, né? O amperímetro a gente já andou comentando um pouquinho, né? Até a simbologia dele, que a gente já falou lá no comecinho do nosso estudo de circuitos, mas só voltando aqui. O amperímetro, como o próprio nome fala, é um dispositivo que vai medir corrente elétrica, tá? Que está passando numa certa parte ali do circuito. Então, digamos que você tem aqui um circuito bem simples, força eletromotriz, né? Uma fonte ideal aqui, nem coloquei resistência interna aqui para ela, tá? Então você tem uma fonte ideal e você tem lá uma ou mais resistências externas, tá? Conectadas lá no circuito. Aí você quer medir a corrente elétrica que está passando por aquela resistência. Bom, você vai usar um amperímetro. E como que você vai ligar esse amperímetro? Será que é em série ou em paralelo com aquele resistor? Ué, se você quer medir a resistência, se você quer medir a corrente elétrica que está passando por aquele resistor, é óbvio que você tem que ligar o amperímetro em série com aquela resistência, né? Você quer medir, você quer garantir que a mesma corrente elétrica que passa pela resistência está passando pelo seu medidor, né? Então você tem que ligar em série com o elemento que tá sendo atravessado, né, por uma corrente que você quer medir, tá legal? E outra coisa, né? Qual outra característica do amperímetro? Além dele ser ligado em série com aquele elemento de circuito que você está estudando, vocês concordam comigo que a resistência elétrica interna do amperímetro tem que ser muito pequena? E um amperímetro ideal, né, ele tem que ter resistência interna nula? Porque olha só, por que ele tem que ter uma resistência interna muito pequena? Porque você não quer que o amperímetro modifique a corrente elétrica original do seu circuito. A corrente elétrica original, ela é determinada pela força eletromotriz e pelas resistências externas. Você não quer que o seu amperímetro seja uma nova resistência elétrica no seu circuito. Você não quer que esse cara modifique a corrente que já existe lá. Você quer simplesmente medir o valor dessa corrente. Então, para garantir que o seu amperímetro não modifique a corrente original, essa resistência do amperímetro tem que ser muito pequena. Idealmente, o amperímetro tem que ter resistência nula. Claro que isso não existe, né? Não existe a fiação com a resistência elétrica rigorosamente nula, né? A não ser talvez lá aqueles supercondutores, né? Igual eu comentei com vocês quando estava falando de lei de Ohm, né? Existem alguns materiais que abaixo de uma certa temperatura a resistência dele tende a zero, ou até onde se conseguir medir, né? A resistência elétrica dele é zero, né? Mas isso acontece a temperaturas muito baixas, não é o caso aqui, né? Um amperímetro, na prática, né, um amperímetro nunca vai ter resistência elétrica nula, mas pode ser tão pequena quanto você queira, né? Então essa é a ideia. Um amperímetro ideal tem resistência nula, um amperímetro real tem uma resistência muito pequena, para não interferir na corrente original, tá? O caso do voltímetro é o contrário, né? O voltímetro ele é destinado a medir diferenças de potencial aplicado num elemento do circuito. Então, por exemplo, aqui, né? Você tem esse resistor, digamos que você tivesse várias resistências aqui nesse circuito e você quer medir diretamente a DDP aplicada entre os polos positivo e negativo daquele resistor ali, tá? Bom, então é claro que você tem que ligar o camarada em paralelo. Então você conecta uma parte do voltímetro, né? Um fio do voltímetro num dos polos, o outro fio no outro polo. A diferença de potencial entre esses polos é a diferença de potencial aplicada no resistor, tá? Então por isso que você tem que ligar esse dispositivo em paralelo. Agora, será que a resistência elétrica do voltímetro tem que ser muito baixa ou tem que ser muito elevada? Olha só, gente. Digamos o seguinte, o voltímetro ele tem uma resistência interna, ele tem um valor de resistência, né? Então, olha só, como ele está ligado em paralelo com a resistência original, o que vai acontecer? A corrente original, ela vem aqui, quando ela chega nesse ponto, tem dois caminhos para ela passar. Uma parte da corrente pode fluir por aqui e uma parte da corrente pode fluir pelo resistor, né? Porque esse cara e esse estão ligados em paralelo, tá?
Mas você não quer, de novo, você não quer que o seu instrumento de medida modifique a corrente original. Então, para garantir que esse cara não vai modificar a corrente original, vocês concordam comigo que a resistência dele tem que ser altíssima, tem que ser o mais elevada possível? Porque olha só, lembra a gente viu no vídeo, uns 2 vídeos para trás, né? Quando você tem 2 resistores ligados em paralelo, né? Você tem aqui ó, uma corrente original que flui aqui, você tem um resistor R1, um resistor R2, digamos, né? E aqui vai a corrente original de novo. Aqui uma parte da corrente original vai fluir pelo resistor R1 e uma parte vai fluir pelo resistor R2, né? Porque tem 2 caminhos possíveis para a corrente original. Um bocado vem para cá, um bocado vai para lá, depois elas se juntam de novo e restabelece a corrente original. Aí lembra que eu falei com vocês, né? Quando você tem 2 resistores, 2 ou mais resistores em paralelo, quanto menor a resistência, mais corrente está passando por ali. A corrente elétrica ela vai para onde é mais fácil, né? Então, para a região, para o resistor, dentre esses 2 caras aqui, se o R1 é menor do que o R2, então passa mais corrente elétrica aqui do que aqui. Isso é fácil de ver pela lei de Ohm, né? Você tem a mesma diferença de potencial, V, aplicada nos 2 resistores. Então você tem o mesmo V. O que é V? V é igual a R1 vezes I1, só que o mesmo V, a mesma diferença de potencial, é igual a R2 e 2, porque eles estão em paralelo, né? Então R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2, né? Então, olha só, se o R1, para manter aqui a igualdade, se o R1 é menor do que o R2, então se esse cara aqui, ó, esse primeiro, o R1, é menor do que o R2, para manter a igualdade, a corrente que passa por ele tem que ser maior do que a do outro. Então, quanto menor a resistência, mais corrente vai passar por ali, quando você tem 2 caras em paralelo. Né? A mesma coisa de dizer, quanto maior a resistência, menor a corrente que vai passar por ali. Então, quando você pega aqui o caso do voltímetro e do resistor, você não quer que a corrente original se divida. Você quer que a corrente original continue passando pelo resistor R. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse voltímetro e construir ele com uma resistência altíssima. Porque se a resistência elétrica dele for muito alta, muito maior do que a resistência original, né, que você está medindo, a corrente que vai fluir por dentro do voltímetro é muito pequena, é desprezível em relação à corrente original. Né? Então a corrente original vem aqui, quando ela vê esse lado, tem muita resistência, esse aqui tem pouca resistência, então ela vai passar toda por aqui. Né? E vai passar uma quantidade desprezível de corrente do lado de cá e não vai modificar a corrente original. Né? Vai passar um pouquinho de corrente no voltímetro? Vai, mas muito pequeno em comparação com esse. Então, a rigor, na teoria, né, o que é um voltímetro ideal? Um voltímetro ideal é que tem uma resistência elétrica infinitamente grande. Claro, isso não existe, né? Isso é só uma idealização. Tá? Mas você quer, para o seu voltímetro funcionar legal, você quer que a resistência elétrica dele seja ordens de grandeza superior, né, ordem de grandeza maior em comparação com as outras resistências do seu circuito. Tá? Então, voltímetro ligado em paralelo com a resistência muito alta, o mais alto que você conseguir. Amperímetro ligado em série, né, com o elemento de circuito que você está estudando, e a resistência interna o mais próximo possível de zero. Aí você garante que os seus equipamentos não vão modificar a corrente original, você vai manter o valor dela, o valor original dela. Tá legal? Então estava faltando a gente comentar isso. Aí agora sim, né, vamos passar para os circuitos resistivos e capacitivos. Então a gente já falou bastante de capacitores, né, no capítulo anterior. E lembrando, né, capacitores são dispositivos destinados a acumular cargas e, consequentemente, energia potencial elétrica entre as suas placas. E essa energia potencial acumulada vai ser usada depois, né, em alguma etapa do seu experimento, ali, do seu circuito, para acionar um dispositivo, né? Um alto-falante, uma lâmpada, seja lá o que for. Tá legal? Então aqui eu tenho uma montagem bem básica, né, onde eu tenho um gerador, né, uma fonte
de força eletromotriz Y, uma resistência R e um capacitor de capacitância C. Tá legal? Então, digamos assim, eu fiz essa montagem de forma que, dependendo da posição, que eu tenho essa chave liga e desliga aqui, né? Dependendo da posição dessa chave, o capacitor vai ser eletrizado ou vai ser descarregado. Tá? Vamos supor o seguinte, inicialmente o meu experimento está todo desligado, o capacitor está totalmente descarregado. Tá? Aí eu venho aqui, pego essa chave e conecto ela no ponto A. Né? Venho com essa chavinha aqui, ó, e ligo ela aqui. Ó. Fecho o contato, né, com o circuito, assim, dessa forma. Bom, feito isso, né, essa parte aqui do circuito fica isolada, né, porque o circuito aqui está aberto, mas aqui ele está fechado. Então eu posso esquecer esse ramo aqui do circuito e analisar o que acontece nessa malha aqui de fora. Né? Então qual que vai ser, primeira coisa, qual que vai ser o sentido da corrente elétrica convencional, pessoal? Vai ser o seguinte, né, orientando, tendo como referência a bateria, né, os polos aqui da bateria, maior potencial e menor potencial. Então a corrente vai fluir no sentido horário. Né? Então a corrente vai fluir dessa forma aqui. Ok? Então a corrente, né, passa pela fonte, passa pelo resistor, aí eu vou ter um acúmulo de cargas na placa positiva aqui do meu capacitor. Consequentemente, eu vou ter retirada de cargas positivas aqui da placa inferior. Se eu vou ter retirada, lembra que eu estou trabalhando com as cargas convencionais, né, o sentido convencional da corrente. Então, eu tenho cargas positivas vindo aqui e sendo depositadas na placa de cima do capacitor. E eu vou ter cargas positivas sendo retiradas desse cara e sendo trazidas aqui no sentido da bateria. Se eu estou removendo cargas positivas aqui do eletrodo de baixo, ele está ficando cada vez mais negativo. Né? Se eu quiser trabalhar com o sentido real da corrente, né? Então os elétrons vêm por aqui, se depositam na placa de baixo. E elétrons vão ser removidos da placa de cima, vão passar pela resistência e vão para a bateria. Então esse aqui fica negativo, esse aqui fica positivo. Mas tanto faz, uma situação ou outra. Né? Então, nessa situação, com a chave S ligada no ponto A, o capacitor vai ser eletrizado. Ele vai recebendo cargas, né, e vai acumulando cargas entre as suas placas. Né? Claro que uma hora isso vai parar, ele não vai acumulando cargas indefinidamente. O que eu quero fazer aqui agora é analisar como que é o comportamento da corrente e das cargas acumuladas no capacitor. Eu vou ter que a quantidade de cargas acumuladas no capacitor vai ser uma função do tempo, consequentemente a corrente elétrica que vai fluir no meu circuito também vai ser uma função do tempo. Né? Que vai chegar uma hora que o capacitor vai ficar completamente carregado e ele deixa de acumular cargas. Né? E eu quero saber, desde o instante em que eu ligo o circuito até esse instante final, como que é o comportamento das cargas e da corrente, tá? Nesse circuito. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte: enquanto o capacitor está sendo eletrizado, ou seja, enquanto eu tenho corrente elétrica fluindo no circuito, eu quero aplicar a lei das malhas para escrever a equação do circuito. Tá? Então nós vamos fazer aquele esquema de passear pelo circuito fazendo um caminho fechado. Né? A soma das VDPs que eu encontrar ao longo de um caminho fechado, no final tem que ser zero. Tá? Essa é a lei das malhas, ou lei de Kirchhoff. Tá? Então eu vou começar. De onde que eu vou começar? De onde eu quiser. Vou começar desse ponto aqui. Ó. Beleza? Então eu vou passear pelo circuito, no sentido da corrente, até voltar para o ponto original. A pessoa poderia fazer o passeio no sentido contrário da corrente? Poderia também. Né? Vai ter uma inversão de sinais em cada termo, mas no final vai dar a mesma coisa. Tá? Então, vou começar por aqui. Ó. Venho aqui, vou passeando pelo circuito, cheguei na fonte. Passei do polo negativo para o polo positivo. Então, eu vou ter um aumento no potencial mais epsilon, que é a força eletromotriz da bateria. Tá? Aí, vou passando aqui. Ó. Passei por aqui, passei pela chave. Estou desprezando a resistência elétrica da chave e dos fios de ligação. Então, aqui não acontece nada. Cheguei no resistor, ó, estou passando pelo resistor no sentido
da corrente convencional. Então, estou passando do maior potencial para o menor potencial. Então, eu tenho uma queda no potencial, que é menos, se eu tenho uma queda no potencial, boto menos, né? E qual que é a DDP no resistor? Pela lei de Ohm, a resistência é R vezes corrente. Resistência R vezes corrente. Então, a resistência R vezes a corrente. Continuo passeando aqui pelo circuito. Cheguei no polo positivo do capacitor e vou pular para o polo negativo, né? Lembrando, gente, olha só. Quando eu falo para vocês assim, que o capacitor está sendo eletrizado, eu não tenho transferência de cargas entre as placas do capacitor, não. Lembra, né? Num capacitor, eu tenho um material isolante aqui, ó. Eu tenho um dielétrico, que pode ser o vácuo, por exemplo, ou o próprio ar atmosférico, né? Que vai impedir transferência de carga entre as placas. O que está acontecendo é o seguinte, a corrente convencional, as cargas da corrente convencional são depositadas na placa positiva e cargas positivas vão ser removidas da placa de baixo. Se ela estava eletricamente neutra e eu estou tirando cargas positivas, essa placa de baixo vai ficar negativa. Não é que eu não tenho corrente atravessando as placas, não. Eu tenho um depósito, né, vamos dizer assim, uma deposição de cargas na placa de cima e uma retirada de cargas positivas da placa de baixo. Então a de cima fica positiva, a de baixo negativa. Mas entre as placas eu tenho um isolante, ok? Não tenho descarga elétrica no capacitor. No capacitor, se eu tiver descarga elétrica, eu queimei o capacitor e não serve para nada, né? A ideia do capacitor é justamente isolar as placas e acumular cargas, acumular cargas e energia potencial, né? Então, quando eu passo daqui para cá, eu tenho uma diminuição no potencial, que é, se eu tenho uma queda no potencial, eu tenho então menos a DDP no capacitor, né? Então, a diferença de potencial ali é VC. Como eu passei do mais para o menos, eu tenho uma queda de tensão menos VC, né? Aí continuo pelo circuito, vem aqui. Aqui não acontece nada, que essa parte do circuito está isolada, né? Não tenho corrente nessa parte, que o circuito está aberto aqui, né? Então a corrente vem toda para cá, voltei para o ponto original. Então a soma das DDPs tem que ser igual a zero, né? Lembrando que existe uma relação entre cargas acumuladas no capacitor e a diferença de potencial entre as suas placas, né? A gente sabe que carga acumulada no capacitor é capacitância dele, que é uma constante, mas só depende da geometria do capacitor e do material dielétrico que está entre as placas, né? Então, Q é igual a C vezes V, né? Ou seja, a diferença de potencial, VC, é igual a carga nas placas sobre capacitância. Então, eu já vou colocar aquilo ali de uma vez, tá? No lugar do VC, eu vou colocar, então, carga sobre capacitância. Isso tudo tem que ser igual a essa é a equação do circuito. Tá legal? É ela que eu tenho para trabalhar. Agora, gente, olha só. Isso aqui, a partir dessa equação, eu vou chegar numa equação diferencial, de primeira ordem. Porque, olha só, o que é corrente? Corrente elétrica não é dQ dt? Esse Qzinho é aquele Qzinho, esse Qzinho aqui, né? Tanto esse quanto esse, Qzinho é a carga que está acumulada no capacitor, né? Aqui eu tenho uma carga mais Qzinho e aqui de baixo eu tenho uma carga menos Qzinho. A derivada dQ/dt, ou seja, a taxa de variação das cargas acumuladas no capacitor, é justamente a corrente que está passando pelo capacitor. Então, esse Qzinho, que vem aqui da definição de corrente, e aquele Qzinho, que está relacionado com a DDP do capacitor, esse Qzinho, eles são iguais, né? Então, a derivada da carga que está acumulada no capacitor, essa derivada é a corrente que está fluindo no circuito. Então, substituindo ali, ó, eu vou cair na equação diferencial. Eu vou ter aqui epsilon menos R dQ dt menos carga
sobre capacitância é igual a zero. Ou seja, eu tenho uma equação diferencial, né? Eu tenho uma função matemática, que é o meu Q de t, cuja derivada multiplicada por menos r mais epsilon menos essa função sobre c é igual a zero. O que eu tenho que fazer aqui agora é resolver aquela equação diferencial, né? Isso é uma equação diferencial, é uma EQ diferencial de primeira ordem. Ela é de primeira ordem, né? Porque ela só envolve a própria função e a derivada primeira daquela função, né? A equação de segunda ordem envolve derivada segunda, a equação de terceira ordem envolve derivada terceira e por aí vai, né? Como vocês já devem ter visto lá no curso de cálculo. Tá? Mas essa equação aqui, pessoal, é claro que existem vários métodos, né, para você resolver a equação diferencial de primeira ordem. Essa equação de primeira ordem, aquela equação ali, ela é muito simples, porque ela tem uma estrutura que vai fazer com que eu consiga separar as variáveis. Né? Essa é uma equação diferencial separável. Tudo que tem carga eu vou jogar de um lado da equação, tudo que tem o tempo eu vou jogar do outro lado e vou conseguir integrar os dois lados separadamente. Tá? E aí vou achar uma expressão para o Q de t, sabendo a expressão do Q de t, eu vou derivar para achar a corrente. Então o meu desafio ali é achar o Q de t a partir daquela equação. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, vamos multiplicar essa equação toda ali por menos 1. Tá? Então eu vou multiplicar cada termo aqui por menos 1. Então eu vou ter o seguinte, esse cara aqui vai ficar menos, esse aqui fica mais, esse aqui fica mais. Né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ter aqui R dq dt, então R dq dt é igual. Esse menos epsilon passa para lá mais epsilon, né? Então vai ficar epsilon. Esse cara passa para lá subtraindo, menos Q sobre C. Né? Então R dq dt é igual a epsilon menos carga sobre C. Vamos somar esses dois aqui, ó. Vamos fazer essa subtração aqui, né? Vai ficar então, tirando o mínimo múltiplo aqui, né? Vai ficar então C epsilon menos carga. Tá legal? Então daqui eu tiro o seguinte, né? Que dq dt é igual a C epsilon menos carga dividido por, aqui embaixo eu já tinha a capacitância, C, né? E esse R eu vou passar dividindo. Então olha só, eu só juntei esses dois termos e vou passar o R dividindo, tá? Então, RC. Então agora eu consigo, né, pegar esse termo aqui, eu vou passar dividindo, aí vai ficar com uma expressão que só depende da carga. Vou passar o dt para lá multiplicando, vou ficar com uma expressão que só depende do tempo. E aí eu vou conseguir integrar os dois lados separadamente. Né? Por isso que é uma equação diferencial separável. Tá? Então daqui eu vou ter o seguinte, ó, isso implica aqui, dq sobre esse C epsilon menos carga, eu vou passar para cá dividindo, tá? Então C vezes epsilon menos carga. Isso é igual. Desse diferencial de tempo eu passo para lá, né? Vai ficar dt sobre RC. dt sobre RC. Então pronto, gente, aqui. Tudo tem carga de um lado, tudo tem tempo do outro. Nem sempre, nem todas as equações de primeira ordem eu vou conseguir essa facilidade, né, de separar as variáveis. Nesse caso aqui dá para fazer. Né? Então pronto, se isso é igual a isso, então a integral do lado esquerdo é igual à integral do lado direito. Né? Então, para t igual a zero, quando eu liguei o circuito, ou seja, o circuito estava aberto, não tinha carga nenhuma aqui. Aí fechei o circuito, botei a chave no ponto A, a corrente começou a fluir, o capacitor começou a eletrizar. Então, quando eu liguei o circuito em t igual a 0 segundos, a carga que estava acumulada no capacitor era zero. Depois de t
segundos ou minutos, seja lá o que for, a carga que está acumulada no capacitor, né, depois de t segundos, a carga que está acumulada no capacitor vai ser um Q de t. Q de t. Né? Aqui só para diferenciar, né, só para não confundir o limite de integração com a variável de integração, você coloca um dt', aqui assim, né? A integral de dt' de 0 a t. Né? E aqui a integral da carga de 0 até um Q de t. Né? A carga no instante de tempo t, que é o que eu quero achar. Tá? Então, isso aqui, olha só, gente, como é que fica esse negócio? Essa integral aqui da direita é trivial, né? RC são constantes, vem para fora da integral. A integral de dt' de 0 a t é simplesmente t. Né? Aqui do lado esquerdo está com cara de um LN, né? Você vê dq sobre CX, tem uma carga aqui no denominador, tem um dq em cima, está com cara de um LN, né? Aquela expressão. Eu vou fazer uma mudança de variáveis muito simples aqui, só para dar uma ajeitada nessas constantes e deixar essa integral de uma forma ainda mais simples de avaliar. No final vai dar um LN, né? Mas vamos fazer por etapas aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o meu U, vamos inventar vamos inventar uma variável x, né? Uma variável x que eu vou chamar de CY menos carga, tá? Então, meu x, a minha nova variável, é CY menos carga, tá? Onde C é a capacitância vezes a força eletromotriz são constantes, tá? Então, o que é o meu dx, gente? dx vai ser a derivada desse cara em relação à carga, que é menos 1, vezes o dq. Né? Ou dx sobre dq é menos 1. Né? Então, eu vou fazer aquela mudança de variáveis aqui. Ó. Então, isso aqui me dá o seguinte. Simplifica aqui. Aliás, vou colocar um igual. Né? Isso aqui é igual à integral de... Né? Isso é igual a isso, que é igual a essa integral com a nova variável. Vamos trabalhar isso aqui. Ó. Quem que é o meu dq agora, gente? Olha só. dx é menos dq. Então, dq é menos dx. Né? Então, o meu dq eu vou mudar de variável de integração agora. O meu dq vira menos dx. Né? Esse denominador CY menos carga, CY menos carga é o meu x. Né? Meu x. Quando a minha variável antiga, quando a carga, aí eu já vou mudar de uma vez os limites de integração, né? Poderia fazer aqui a derivada, a integral indefinida, depois eu vou achar um resultado como ln de x mais uma constante. No lugar do x, eu volto com a variável original e avalio os limites de integração. Dá para fazer assim também. Você faz a integral indefinida, volta com a variável original e faz os limites. Eu, particularmente, eu gosto de já escrever a nova integral com os novos limites. Já faço tudo de uma vez. Né? Eu prefiro fazer assim. Então, ó, dq é menos dx, está aqui. CY menos carga é a minha nova variável x. Vamos mudar os limites agora. Quando a carga é zero, quando o q é zero, a minha variável x vale CY. Né? Quando a minha carga é um q de t, o meu x vale CY menos q de t. Então, vai ficar aqui C vezes Y menos Q de T. Tá? E isso é igual à integral do lado direito. Já vamos fazer ela de uma vez aqui, né? Então, isso aqui vai ficar integral de dt' vai dar T sobre RC. Isso aqui é T sobre RC. Então, beleza. Isso aqui implica o seguinte. Olha só, gente. Aqui agora tem várias maneiras de fazer, né? Posso, por exemplo, multiplicar essa equação aqui por menos 1, né? Desse lado e desse. Então, vai ficar assim. Se eu multiplicar por menos 1, aqui fica mais, aqui fica menos. Né? Então, vai dar o seguinte. Integral de dx sobre x, integral de dx sobre x é um ln, né? Então, vai dar aqui o ln de
C vezes epsilon menos a carga dividido por C vezes epsilon. Na verdade, é o ln do módulo disso, né? Ln do módulo disso, isso vai dar... Aliás, não, mentira, é isso mesmo. É o ln da expressão original, e isso é igual a menos T sobre RC. Isso aqui pelo seguinte, né? O lado direito aqui, para manter a coerência dos sinais, olha só. Esse numerador, ele é menor do que esse, né? Então, esse numerador é menor do que esse. Então, esse ln aqui vai dar um número negativo, e esse camarada aqui vai dar um número negativo também, né? Ok, poderia colocar o módulo aqui também, não tem problema. Mas isso aqui é um número positivo, né? Isso tudo aqui vai dar um número positivo. Então não precisa da notação de módulo, tá? Só mantive o parênteses aí, tá? Esse ln aqui vai dar um número... Essa razão é um número entre 0 e 1. Então esse ln é negativo, o lado direito é negativo também. Então tá caminhando na direção correta, né? Então pronto, eu quero achar agora é uma expressão para o Q de T. Então eu vou tomar a exponencial dos dois lados e achar o Q de T. E achar, né, como que é a carga no capacitor enquanto ele está sendo eletrizado, né? Enquanto o meu circuito aqui estiver funcionando. Tá? Então vamos lá. Então como é que vai ficar isso aqui, gente? Olha só. Tomando a exponencial ali dos dois lados, eu vou ter o seguinte, né? Do lado esquerdo aqui eu vou ter Cy menos carga sobre Cy, vai ficar C vezes epsilon menos Q de T sobre Cy, né? Isso é igual, olha só, eu tomei a exponencial dos dois lados, então vai ficar exponencial de menos T sobre RC. Exponencial de menos T sobre RC. Então pronto, né? Agora, então olha só, aqui já dá para fazer de uma vez. O Cy, eu vou passar para cá multiplicando, ó. Então eu vou sumir com essa fração aqui. E o Cy vai aparecer do lado de cá. C vezes epsilon, né? Então como é que fica a minha carga em função do tempo? Olha só. Aqui é menos Q de T, eu vou passar para cá somando. Então vai ficar mais Q de T. Q de T é igual. Carga no capacitor é igual. Cy menos esse cara. Então vai ficar C vezes epsilon menos Cy vezes exponencial. C vezes epsilon vezes a exponencial de menos T sobre RC. Então a carga no capacitor em função do tempo, o módulo da carga, né, acumulada nas placas do capacitor em função do tempo vai ser C vezes epsilon. Colocando aqui em evidência, C vezes epsilon aqui vai ficar 1 menos a exponencial de menos T sobre RC. Ok? Então a carga de fato é uma função do tempo, a carga varia exponencialmente no tempo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, achei uma expressão para carga em função do tempo. Vamos achar uma expressão agora para corrente no circuito em função do tempo e depois fazer um esboço gráfico dessas duas funções. Tá legal? É claro que a carga em função do tempo, ela inicia com zero. Você vê que quando t igual a zero, quando eu liguei o circuito com t igual a zero, a carga era zero. Olha só, com t igual a zero, esse termo aqui é 1, eu vou ter 1 menos 1, 0. A carga era zero. Então a carga começa em zero e aumenta no tempo, aumenta até um certo limite. Tá? E a corrente vai ter um comportamento também exponencial, da seguinte forma, né? A corrente em função do tempo, ela é dq dt. dq dt. Então basta eu tomar a derivada disso aqui no tempo, né? Então a derivada disso aqui, a constante eu encosto, então vai ficar C vezes epsilon. E aí como é que fica a derivada aqui dentro? A derivada da constante é zero, né? Tem um sinal de menos aqui.
Então tem um sinalzinho de menos, não pode esquecer dele, né? Derivada da exponencial é ela mesma, vai ficar E elevado a menos t sobre RC, tá? Então é isso, né? A constante eu encostei, essa derivada aqui é zero, o menos está ali, a derivada da exponencial é ela mesma, E elevado a menos t sobre RC, mas eu tenho que derivar também, estou derivando em relação ao tempo, eu tenho que derivar o argumento aqui da exponencial, né? O argumento da exponencial é menos 1 sobre RC. Menos 1 sobre RC. Então, de novo, né? O menos veio daqui, a derivada da exponencial é ela mesma, mas eu tenho que derivar o argumento dela, né? Que é menos 1 sobre RC. Então, a corrente, em função do tempo, como é que ela vai ficar? O I de t é igual esse menos aqui com esse menos aqui vira mais, né? Essa capacitância aqui vai cortar com essa. Então eu vou ter que a minha corrente ela vai ser epsilon sobre R, então vai ser epsilon sobre R vezes a exponencial de menos t sobre RC. Então, nos dois casos, eu tenho uma dependência exponencial no tempo, né? A carga, ela aumenta até um certo limite. Então, é de se esperar, gente, que a corrente, olha só, vamos analisar a expressão da corrente primeiro e vamos fazer um gráfico, um esboço gráfico dessas duas situações aqui, dessas duas funções, Q de t e em função de t. A corrente, ela diminui exponencialmente no tempo. Quando eu ligo o circuito, quando t é igual a zero, a corrente é elevada, né? A corrente é máxima. À medida que o tempo vai passando, a corrente vai diminuindo com o tempo, por causa desse fator exponencial aqui, ó. Então, no gráfico, como é que vai ficar? Ou seja, à medida que o capacitor vai sendo eletrizado, a carga nele aumenta no tempo, mas a corrente vai diminuir no tempo. Então, vamos ver como é que isso funciona no gráfico. Até que vai chegar uma hora onde o capacitor acumulou o máximo de cargas que ele podia. Quando ele chega na situação de equilíbrio, quando ele acumula o máximo possível de cargas, ele não vai receber mais corrente, a corrente tende a zero. Tá? E isso acontece porque o capacitor ele não pode ser eletrizado indefinidamente, né? Então, o esboço gráfico dessas funções vai ser o seguinte. Vamos começar pelo gráfico da carga em função do tempo. Tá? Gente, olha só, vamos pensar aqui na forma matemática dessa função. Bom, quando t é igual a zero, quando eu liguei o circuito, a carga no capacitor era nula, né? Então, de fato, quando t é igual a zero aqui, ó, esse parênteses aqui vai ser zero, então a carga é nula. Agora, à medida que o tempo passa, à medida que o t vai crescendo, vocês concordam que esse fator aqui, ó, como eu tenho uma exponencial negativa, né, é elevada a menos um número, quanto maior esse número, à medida que o tempo vai passando, esse termo aqui, ó, dessa subtração, vai ficando cada vez menor. Para valores de t muito grandes, ou seja, quando eu ligo o circuito e deixo o capacitor eletrizar, depois de um certo tempo grande de funcionamento, né, do meu circuito, depois de um certo tempo, quando t é muito grande, esse camarada aqui tende a zero e vai sobrar só esse fator aqui, ó. Então, à medida que o tempo passa, esse fator aqui fica cada vez menos importante e essa carga aqui vai ficar cada vez maior. Porque isso aqui não é uma subtração. Se esse cara está ficando cada vez menor, o resultado dessa subtração está ficando cada vez maior. Quando t tende a infinito,
Quando T é infinitamente grande, né? Ou seja, quando T é muito grande, esse camarada aqui, ó, ele vai ser zero, ele tende a zero, então a minha carga tende a um valor de equilíbrio, que é igual a C vezes Y. Quando T tende a infinito, esse cara vai para zero, o que sobra? C vezes zero. Então o comportamento, o esboço do comportamento, né, de Q de T, vai ser uma coisa assim. Quando T é muito grande, a carga no capacitor, ou seja, o valor final dela, né, o valor de equilíbrio, vai ser C vezes Y. Tá? Ou seja, quando o meu circuito está funcionando, depois de um intervalo de tempo, depois de um tempo suficientemente grande, né, para valores de T suficientemente elevados, essa função ela tende a um valor máximo, e esse valor máximo é igual a C vezes Y. Tá legal? E vamos ver como é que funciona a corrente em função do tempo. Corrente em função do tempo. Bom, quando eu liguei o circuito, quando T igual a zero, a minha corrente é máxima, né? A corrente ela vale Y sobre R. À medida que o tempo vai passando, essa exponencial aqui não é exponencial negativa, à medida que o T vai ficando grande, esse termo aqui vai ficando cada vez menor. Então a minha corrente está diminuindo exponencialmente no tempo. Para valores de T suficientemente grandes, né, para T muito grande, esse cara aqui tende a zero, então a corrente tende a zero. Então o gráfico vai ser esse aqui. O esboço, né, vai ser esse aqui. Isso faz sentido, né, gente? Porque olha só, o capacitor ele não vai eletrizar indefinidamente, ele vai eletrizar de zero até o máximo. Quando ele atinge o valor máximo, que é igual a C vezes Y, né? Então a carga ela tende a esse valor, né? Então quando ela está próxima daquele valor de C vezes Y, ele não pode receber mais cargas. Se ele não está recebendo mais cargas, é porque a corrente que está passando por ele é igual a zero, ou a corrente tende a zero, né? Se eu não tenho mais corrente elétrica fluindo pelo capacitor, significa que ele não está recebendo mais cargas. Então tem a condição de equilíbrio. Então depois de um tempo suficientemente grande, eu não tenho mais corrente elétrica passando pelo capacitor e eu não tenho mais cargas sendo acumuladas nele, né? Então o valor final de carga dele é C vezes Y e a corrente é zero. Porque se a corrente não fosse zero, a carga ainda estaria aumentando, né? Mas ele não pode aumentar indefinidamente. Tá legal? Tem algumas observações aqui que a gente pode fazer com base nessas equações, que é o seguinte. Repara, gente, olha só uma coisa, né? Vamos pensar na resistência agora, tá? Dá uma olhada nesse termo exponencial aqui. Imagina um experimento, né, um circuito desse tipo, onde a resistência elétrica é muito baixa, tá? Se essa resistência elétrica aqui for muito baixa, o que acontece com esse número aqui, gente? Esse número aqui, ó, ele vai ser um número muito grande, concorda? Porque eu vou ter T dividido por um número muito pequeno, né? Eu vou ter T sobre RC, tá? Se a resistência elétrica do circuito for muito baixa, se essa resistência aqui for muito pequena, esse fator aqui é grande. Então eu vou ter a exponencial de menos um número grande. Então esse fator aqui, ó, vai ser o quê? Desprezível. Ou seja, se a resistência elétrica for muito pequena, a carga ela tende ao valor final dela com muito mais rapidez do que se a resistência for mais elevada. De novo, se a resistência for pequena, esse fator aqui, ó, vai tender a zero muito rapidamente. Significa que, num intervalo de tempo muito curto, a carga no capacitor atinge o valor de equilíbrio dela muito rapidamente. Então, por exemplo, essa curva aqui, ó, que eu desenhei, seria para uma resistência R grande. Resistência elétrica R grande.
Se a resistência elétrica for muito pequena, eu vou ter o seguinte comportamento. Eu vou ter um comportamento desse tipo aqui, ó. Essa curva que eu desenhei aqui seria para uma resistência elétrica pequena. Qual que é a diferença, gente, desse comportamento para esse outro? Para uma resistência elétrica muito baixa, o processo de carga do capacitor é muito rápido, né? Então o capacitor atinge, a carga dele atinge o valor de equilíbrio muito mais rapidamente do que se a resistência elétrica for grande. Então, na verdade, a resistência elétrica ela gera um atraso no processo de carga do capacitor. Quanto maior a resistência do circuito, mais lento vai ser o processo de carga, ou seja, mais tempo o circuito vai levar para atingir o valor de equilíbrio, né? Ou seja, mais tempo o capacitor vai levar para que a sua carga nas placas atinja o valor de equilíbrio, ok? Então essa inclinação aqui vai ser muito grande se a resistência for pequena, né? Quanto menor a resistência, mais vertical vai ser essa inclinação aqui, né? Para uma resistência bem baixinha, quando você liga o circuito, rapidamente o capacitor já atinge o valor de equilíbrio dele, ok? Ou seja, já atinge uma carga igual a C vezes E. Tá? Pensando em termos de corrente, olha só, o que acontece? A corrente elétrica diminui exponencialmente, esse comportamento aqui